Estado brasileiro poderia ter muito mais dinheiro para gastar em saúde, educação e segurança, se não fosse, então, a sonegação e também aquilo que a gente chama de lavagem de dinheiro, que é uma forma, então, de transformar dinheiro legal em ilegal. Professor Ahmed El-Khatib, professor e coordenador do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Álvares Penteado, está aqui conosco. Professor Ahmed, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito bom dia, Heródoto. Muito bom dia a todos que nos escutam e eventualmente nos assistem também pela internet. O prazer é todo meu. Muito grato. Professor, é possível avaliar qual é o prejuízo que a tal lavagem de dinheiro dá para o cofre público e, consequentemente, para a população brasileira de uma forma geral? Olha, a gente tem uma estimativa, né? Cerca de 200 bilhões são perdidos anualmente com práticas de lavagem de dinheiro. E é muito importante você ter falado da nossa arrecadação, né? Mostrando aí que trilhões são arrecadados, mas a gente poderia arrecadar muito mais, né? Até porque a lavagem de dinheiro, ela frequentemente ocorre como consequência de corrupção. Né? Então, as pequenas corrupções, os subornos de agentes públicos, os eventuais não pagamentos de tributos, né, em sua totalidade, acabam desviando esse dinheiro que precisam ser lavados, né? Ou seja, precisam ser transformados, como você bem disse, Heródoto, de atividades ilícitas em atividades lícitas. E aí que a gente tem um problema. Então, estima-se, até porque a arquitetura dessa lavagem é muito bem feita, ela é feita para não ser pega, que a gente perca aí mais ou menos uns 200 bilhões de reais por ano com essas atividades. Professor Ahmed, com a chamada globalização e a facilidade com que se transfere hoje dinheiro para um lado e para o outro, isso também pode ou não facilitar essa lavagem de dinheiro? Muito, Heródoto, muito. Aliás, a gente tem percebido nos últimos meses um debate muito forte sobre lavagem de dinheiro e casas de aposta, né? Apostas online. Então, com a massificação, eventual legalização dessas casas de aposta, ficou muito mais fácil, né? Fazer depósitos via Pix, via transferências automáticas, né? Para essas casas de jogatinas, e a partir daí você tem uma lavagem de dinheiro em escala global, inclusive, né? Muitos operadores, por não ter uma base, né, legalizada aqui no Brasil, acabam operando em outros países com alguns agentes aqui no Brasil que acabam facilitando ou sendo esses intermediários financeiros. Então a globalização ela aumentou profundamente essa prática criminosa de lavagem de dinheiro. Professor Ahmed, agora, há entidades internacionais, já visto aqui como esse dinheiro circula por vários países do mundo, há entidades internacionais que acompanham e tentam combater, ou pelo menos minorar, essa lavagem de dinheiro que vai de um lado para o outro? Existe, o Brasil, ele promulgou uma lei em 1998, a 9.613, que estabeleceu um marco legal dessa combate de lavagem de dinheiro. É claro que na época nós não tínhamos uma massificação da internet, nem essa globalização de mídias e internet pelo mundo. O fato é que naquela ocasião nós fizemos colaborações internacionais, nós criamos uma estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, nós temos colaboração internacional com outros países, mas como eu disse, né, com essa globalização dos meios de comunicação e meios de pagamento, por que não? Isso também envolve práticas criminosas com criptoativos, né? Tem sido cada vez mais difícil de rastrear esse dinheiro. Claro que as tecnologias estão aí para nos ajudar, as polícias, tanto federal quanto polícia civil, tanto os órgãos de controle nacionais têm feito um trabalho muito forte, mas é muito difícil rastrear esse dinheiro. Então, a gente sempre menciona dados reais de relatórios nacionais e internacionais, que a gente poderia ter mais arrecadação, na ordem de 200 bilhões, mas eu acredito que esse número seja muito maior, dada a complexidade de se rastrear, mesmo tendo aí colaboração internacional e parceria com outros órgãos internacionais em alguns países. Mas ainda assim, isso não tem sido suficiente para frear o advento aí de novas tecnologias e novas criatividades, eu diria, dessas pessoas mal intencionadas. Professor Ahmed, no passado você temia também que uma parte desse dinheiro pudesse financiar o chamado terrorismo internacional. Ainda há esse temor? Sem sombra de dúvida. Tem bancos internacionais, inclusive, que acabam fazendo uma espécie de análise de vida pregressa, né, dos novos correntistas para avaliar a licitude do dinheiro. Nem sempre isso tem funcionado muito bem, né? A gente tem casos na Europa, inclusive, de bancos, grandes bancos, inclusive, que acabaram recebendo depósitos em grandes quantias de terroristas, de traficantes de drogas, de pessoas, né, ao redor do mundo. Esse dinheiro, infelizmente, quando é lavado,
a procedência é das mais diversas possíveis, né? Corrupção é uma das consequências, mas a gente sabe que a lavagem de dinheiro, ela tem como finalidade limpar um dinheiro que vem de atividades muito perigosas, de práticas criminosas, e aí que a gente tem um problema, né? Um problema de segurança que, infelizmente, a gente tem vivenciado nos últimos tempos, não anda muito bem por aqui também. Perfeito. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, tenha um excelente dia e um grande abraço, Heródoto. Muito obrigado, professor Ahmed El Khatib, que é professor e coordenador do Centro de Estudos e Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Bom, Robson, vamos destacar só um tantinho. Ele acabou, eu não perguntei, mas ele lembrou. Esse negócio de lavar dinheiro envolve até as PICs que estão aí no mercado. Muito, Heródoto, muito. Aliás, a gente tem percebido nos últimos meses um debate muito forte sobre lavagem de dinheiro e casas de aposta, né? Apostas online. Então, com a massificação, eventual legalização dessas casas de aposta, ficou muito mais fácil, né? Fazer depósito. É isso aí. Então as casas possam bet, dão Pix, como falei. O Pix é a maneira então de levar a grana para um lado e para o outro.